Boa tarde, gente. Vamos lá, vamos bater um papo. Eu vou procurar trazer aí um pouquinho de reflexão para vocês. Tudo que a gente ouviu aqui foi importantíssimo, porque foi como se estivesse aquecendo exatamente a minha fala. Nós vimos falar do Brasil, vimos falar exatamente de tantas pessoas competentes, eficientes, capazes de fazer e a capacidade de resiliência que o brasileiro tem. Mas nós não podemos deixar de encarar exatamente o que estamos vivendo nesse momento no nosso país. A gente não pode deixar de entender que se a gente não fizer alguma coisa, quem pode fazer somos nós, a gente não transforma a nossa nação. Vamos lá, eu vou me apresentar, eu sou Paulo Calocas, que ele já colocou para vocês, mas eu comecei colocando essa plaquinha aqui, eu mudei a ordem, batendo papo com o pessoal da mesa, eu mudei a ordem da minha apresentação, eu ia começar com vídeo, mas eu achei melhor começar exatamente dizendo um pouquinho qual é o percurso da minha vida. Cada um que vem aqui coloca isso, fala disso um pouquinho. Nós tivemos várias pessoas já exatamente nesses encontros, no encontro do Mercado da Opinião, no encontro daqueles protagonistas, de outros a gente vai. Os empresários colocam sua vida, né, da pessoa que aqui me conhece há mais de 36 anos, lá na usina Maceió, na São João, vendendo aço para ele e ele me vendendo álcool também. É bom saber sua história que a gente encontra aqui. Gente, veja bem. Aqui tem minha apresentação. Eu sou um ser egoconsciente, construtivo, autossustentável, imortal, invencível até que minha vida acabe. Né? Então, esse é Paulo Cavalcante. Que depois eu explico a vocês, mas aí vai ser outra palestra, que vai ser uma palestra inteira. Tá? Bom, começa como isso? Eu sou empresário exatamente igual a tantos quantos já se apresentaram aqui. Eu sou de Salvador, eu sou filho de chofer de caminhão de terceiros, com professora primária. Eu que fui criado no subúrbio ferroviário, no subúrbio de Salvador, Brasil Gás. Brasil Gás fica mais ou menos lá atrás. Eu tenho 66 anos, vocês façam uma conta mais ou menos. Então eu lá já fui emancipado para ser empresário. E eu já, acredite, vocês, vi de verdura, já vi de livro, já catei litro no lixão de Salvador, papelão velho, e transformei a terceira maior distribuidora de produto químico, que eu acabei de falar de João, a Sazil, do Brasil, a quarta da América Latina. Para vocês não duvidarem disso, eu tive a sorte de ter ainda essa foto aqui, ó. Essa foto tá, porque essa foto era assim que tirava antigamente, não sei se eu dei para vocês verem, mas vocês veem que eu tinha cabelo, né? Eu não nasci careca, então já fui cabelo. Aqui são um monte de litro vazio, né? Eu cheio de equipamento de segurança, pode ver que eu estou com sandália, bota, luva, né? Carregando litro. Em Salvador, minha mãe lavava esse litro e fazia água destilada, solução de bateria. E aí veio o polo petroquímico de Cabaçari, e quem nasce com talento empreendedor, capacidade de resiliência, que foi o que nós mais ouvimos aqui as pessoas falarem, dos esportes, né? Da questão do joelho, da paulada que toma, a gente foi construindo várias crises. Eu passei por Collor de Mello, né? pelo sequestro de bem, passei por várias crises, imagine Sarney 1, Sarney 2, Sarney e lá vai, contando história aqui. E cheguei aqui em 2009, eu estava consolidando as metas que sempre que eu tratei, toda vez que eu tracei uma meta, eu cumpri. Né? Eu, com 18 anos de idade, eu tinha muito medo de me apaixonar, mas quando me apaixonei com 19, eu prometi à menina que eu estava namorando, que é hoje minha mulher até hoje, com 16 anos, que eu casaria com ela, né, em 3 anos. E 3 anos depois eu casei. Eu disse a ela, não tenho curso superior, não tinha curso superior. Eu ainda estava apaixonado e fui trabalhar, e 3 anos depois eu estava com minha casa própria, meu Fiat, aquele azul, 147 horrível, alto, que eu empurrava todo dia, e um cachorro, que eu tinha prometido ela que a casa própria, o carro e o cachorro. Casei. E depois eu disse que eu ia me transformar em um dos maiores distribuidores de produto químico do país. Né? Soda cáustica, ácido sulfúrico, bicarbonato, etc. E em 2009 eu não estava só já sendo o maior de distribuição de produto químico, eu também estava entre os 3 maiores distribuidores de resina termoplástica do Brasil. Então você tem a Piramidal, você tinha Activas, tinha a Varint
A gente comprou uma empresa da Emprega Química, que a Braskem estava comprando todas as entidades. Quem trabalha com termoplástico sabe o que eu estou falando aqui. A Braskem começou a comprar, foi uma das escolhidas pelo governo de Lula para ser uma dos players maiores para se internacionalizar. E saiu de Salgema, Triquem, o PP Triquem e Braskem. E eu, no vácuo deles, né, comprei uma das empresas deles, que era da Emprega Química, a Valent, e transformei também num dos maiores distribuidores de resina termoplástico do país. Ora, aí fica lindo, maravilhoso. Toda essa história eu já ouvi 500 vezes, pessoas contando. Já vi meu querido amigo Geraldo Rufino, já vi daqui, vamos lembrar o nome dele, que é dono que a gente patrocina vocês o tempo todo, a gente de vocês, que tem a Mundial. Giovanni contou histórias, e vários brasileiros que têm histórias fantásticas. Não é isso? Agora vem a dificuldade que ele estava falando aqui dos esportes. Aqui já é em 2023, aí já está ótimo. Vou parar aqui um pouquinho para vocês verem uma história de 4 minutos que eu vou botar no início, depois a gente volta, tá bom? Se eu apagar a luz, pode. Abaixo. Abaixo. Dá para começar de novo? Está muito baixo. Vou botar o som aqui, ó. Se você conseguir imaginar um pesadelo, um terrível pesadelo, que você se belisca e você acorda e diz, não, estou sonhando, e você se vê efetivamente que você não está sonhando, que é real, que aquilo não é um sonho. Foram 37 pessoas presas, 88 pessoas levadas coercitivamente para depor na Polícia Federal, 150 estabelecimentos e empresas que foram tiveram busca e apreensão e foram invadidas. Famílias e famílias destruídas. Em 2011, a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram a Operação Alquimia. O alvo era uma suposta sonegação de impostos bilionária. A operação mirou uma empresa, mas após desdobramentos, dezenas delas passaram a ser investigadas. Nacionais, estrangeiras, além de várias filiais. Os envolvidos são suspeitos de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação. O empresário Paulo Cavalcante, dono da distribuidora de produtos químicos Sazil, foi apresentado como cabeça do suposto esquema e chegou a ser preso na operação. A minha primeira questão na cabeça foi, é um erro. E eu preciso esclarecer esse erro. Então eu fui preso como qualquer criminoso comum. Na chegada você é obrigado a tirar a sua roupa, você é levado para uma cela, você divide a cela com outros presos, você dorme no chão, prisão temporária, você não é condenado a nada e você é tratado como condenado já fosse. Não havia até então nenhuma dívida tributária a ser cobrada, muito pelo contrário, as empresas de Paulo eram todas muito regulares, com faturamentos altos e com parcelamentos, os tributos em dia, ou seja, não tinham dívidas. E foi tudo isso destruído. Né? A Sazil, ela era suporte de receita do Estado da Bahia. E foram 1.250 pessoas que sofreram com isso. Eu falo diretamente, não estou falando com as famílias, não. Poucas vezes eu vi uma investigação repleta de tantas ilegalidades e de tantos erros. Paulo sequer foi denunciado. Houve, usando a expressão que já é consagrada pela doutrina, aquilo que nós chamamos de publicidade opressiva dos julgamentos penais, as pessoas foram pré-julgadas, foram linchadas. E depois que toda a operação foi deflagrada, não havia como, por exemplo, o Ministério Público oferecer uma denúncia. É como se eu tivesse uma investigação por homicídio sem cadáver. Não é que não havia prova do crime, é mais do que isso, é mais grave do que isso. É que o crime não ocorreu. Anos depois, o Superior Tribunal de Justiça tranca essa investigação, justamente por aquilo que se disse no primeiro dia. Não pode haver investigação por crime tributário sem haver lançamento de crédito fiscal. Só que o fisco, não satisfeito em tornar indisponíveis todos os bens de todas as empresas, eles começaram a redirecionar débitos tributários de empresas que Paulo absolutamente não tinham qualquer tipo de participação. Dívidas que não eram das empresas de Paulo começaram a ser compartilhadas com as empresas de Paulo e no próprio Paulo. E na família de Paulo. Ou seja, as coisas se inverteram. O fisco primeiro criou o problema da sonegação sem ter dívida tributária para ser cobrada. E depois é que eles foram constituir débitos. O melhor é o fazer, é dentro
de ações e atitudes civilizadas, inteligentes, coerentes, você mudar o Estado. Aí eu decidi fazer direito. Aí eu decidi me formar em tempo recorde. Aí eu fiz OAB, tirei minha carteira de OAB e comecei a partir pela sociedade. Aí eu me virei um associativista, um ativista da função social da empresa. Aí eu criei uma fundação, aí eu criei uma certificação. Aí eu continuo fazendo o que eu estou fazendo aqui, provocando. Aí eu estou me doando para as pessoas não passarem pelo que eu passei. É um erro? É gravíssimo, é. E as pessoas que foram consequentes por esse erro têm que pagar. Enquanto eu estiver vivo, capacidade de raciocinar, de pensar, eu vou atrás de fazer justiça. Aê! Paulo, eu só pedi aqui, ó, o microfone, um minutinho, só para anunciar que você, ó, tá com prestígio. A minha querida amiga, a primeira-dama de São Paulo, acabou de chegar, Regina Nunes. Cadê? Uma salva de palmas. Olha ela ali. Obrigado, Regina, minha querida. Valeu, gente. Vamos lá agora, né? Vamos continuar. Eu fiz de propósito, parei um pouquinho, porque é atacado exatamente pelo Estado, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, né? Onde a fumaça a fogo, você próprio duvida de você mesmo. Você fica pensando, pô, será que quando eu comprei aquela empresa lá da Braskem, da onde Peneira, tinha alguma coisa que eu não sei, né? E lá vai. Aí, a partir desse momento, óbvio que não é bom ficar preso, é óbvio que não é bom você ficar 5 dias dormindo no chão, dividir a cadeia com os outros. A revolta, a primeira coisa que você tem é se revoltar. O que você quer é, efetivamente, matar as pessoas. Mas eu comecei a fazer uma lista, eu vi que eu ia virar um serial killer. Eu ia matar tanta gente que eu desisti. Eu disse, é melhor, então, eu salvar o Brasil. Eu transformar o Brasil. Eu fazer com que as pessoas compreendam que a gente não pode ficar matando a galinha de ovos de ouro. Que somos nós. Empresários que trabalham, gerem emprego, impostos. E aí o que eu fui fazer? Fazer direito, eu só tenho 8 anos formado. Eu não era formado em nada. Era muito difícil para mim ser o presidente e o CEO de um grupo empresarial do tamanho que eu tinha, né? O talento eu tenho, reconstruir tudo de novo, vai fazendo de novo. Mas mais do que isso, e agora? Como é que eu me dou? Fiz uma fundação, Paulo Cavalcante, me formei para entender o espírito da lei, criei meu escritório, tenho um escritório de advocacia, trabalho com ele, ganho dinheiro com ele também. E eu fui atrás, né? E aí começou a pesquisa. Olha, a história nossa, ela se repete, está se repetindo agora. Nesse momento que nós estamos aqui, nos divertindo, almoçando, conversando. O mundo está passando por uma das maiores crises que a gente já viu. A gente não quer ver, não quer assistir, não quer acreditar que nós estamos prestes a acontecer um grande problema mundial. Nós não queremos acreditar que efetivamente a polarização tomou conta do mundo, não foi só do Brasil. Né? Nós estamos retrocedendo a uma visão totalitarista de novo. Nós estamos com uma visão totalmente disturpada. E principalmente nós brasileiros nos afastamos muito da honra, da moral, que é base histórica da formação de um Estado democrático de direito. Bom, daí, como é que a gente faz? A história social humana marcada por mudanças. Por que repetimos ciclo de violência, polarização e guerras? Por que a gente viu a Segunda Guerra Mundial, a gente viu matar os judeus, a gente viu tantas barbaridades, e a gente continua fazendo isso. Por que a gente continua tendo Ruanda, por que a gente continua matando ao outro, por que a gente continua polarizados, por que a gente continua acreditando em uma torcida de jogo de futebol, por que a gente não evolui. Aí, eu tive esse trabalho, gente, aqui que está aí, de procurar cada história dessa, cada livro desse, traz um pouquinho. O fim da história, O Último Homem, de Fukuyama, ali falava da guerra, né, da derrubada do muro de Berlim, achando o capitalismo, a revolta elite, traição, o caminho da servidão. Aí você vai olhando, Revolta de Ata, você conhece o segundo livro mais lido dos Estados Unidos. E aí você vem agora para o último, que é Democracia Fake, que esse aqui é um dos mais atualizados que tem. E do lado de lá você vai encontrar exatamente, que está à disposição de vocês, que eu trouxe para vocês, tá? A Fundação Paulo Cavalcante não vende nada, é a Fundação Sem Fins Lucrativos. É esse livro que o Marquinhos já conhece, porque eu distribuía lá no Mercado de Opinião, está aqui, o João, né, que é... E aí, isso é da minha conta, a provocação, são reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformador. Aqui eu faço algumas reflexões que dizem respeito a, por exemplo, a cultura nossa não participativa.
A gente reclama de tudo, mas a gente não desce nem para uma reunião de condomínio no nosso prédio. Mas reclama de tudo, mas não desce da reunião de condomínio. A gente não vai para uma reunião de paz e mexe, a gente não faz nada, não participa de nada, mas reclama de tudo. A gente acredita nos nossos salvadores da pátria, que não existe salvador da pátria, nem seu Lula, nem seu Bolsonaro, nem nenhum sozinho resolve o problema do Brasil se nós não participarmos, se nós não começarmos a exercer a democracia participativa. E o segundo livro está aqui, que esse, acreditem, eu trouxe para vocês de primeira mão, realmente, o Marquinhos, sabe por quê? Porque saiu ontem da coisa, o cara, eu não consigo sem, mande para mim, para São Paulo, o cara mandou, eu trouxe para presentear vocês, está à disposição de vocês todos, tá? Os dois, tá ali. E se quiserem também, eu mando um recadinho para vocês. Ó. Bom, o que acontece, gente, eu vi que não era só você ler livros de psicologia, de filosofia, sociologia que resolveria o problema. Você tinha que entender também psicologicamente por que a gente banaliza o mal. Por que a gente cumpre ordens que são perversas e mata os outros, fazem? Porque a gente justifica moralmente um erro nosso. E de novo, lá vou eu de novo, parei um enorme tempo entendendo isso e cheguei a uma conclusão, que é que eu coloquei no meu livro, que a gente precisa começar a ter consciência cidadã, inteligência cidadã. Né? A gente aí vai para uma coisa que é o seguinte, a gente sabe que começamos com a questão da honra, por exemplo. A honra começou sendo uma forma de controle social. Né? O samurai se mata, você tem aqueles caras que têm uma preocupação muito grande com a nossa honra, com a moral. Né? Mas o que acontece na realidade é que a gente foi evoluindo em viver em sociedade, saímos do império, né? Tinha desafio, duelos e tal, defesa a honra, né? Até da mulher, não é verdade? E nós evoluímos para a Constituição Federal, para um Estado Democrático de Direito, para um pacto social, para a democracia. Todo o poder emana do povo, que será exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente em termos da Constituição. Ou seja, democracia participativa e democracia representativa. A gente não sabe o que é democracia participativa. A gente transfere para o nosso eleito, que a gente votou lá, e acha que vai resolver o problema. Não vai. Uma democracia, ela não é autossustentável. Não existe você fazer pacto social se o povo não entende o que é democracia. Nenhuma democracia, nenhum Estado democrático de direito sobrevive se um povo sem inteligência cidadã. Não tem como. Não tem como você não entender que nós temos mais de 50% de informalidade no nosso país. Como é que você acha que o informal ele vai ter sentido de pertencimento? Não tem como, sem educação cívica, sem conhecimento. Não existe. Nós somos elite e minoria. E minoria não elege. Minoria não tem capacidade de voto. Consequência da manipulação. Já falei do pessoal da pátria, a corrupção, a gente já sabe disso aqui demais. Os fraudes, INSS, roubar os velhinhos do INSS. Ninguém fica indignado. Ninguém acha nada demais você ser desonesto nesse país. A gente, em outros países, quando você comete uma corrupção, no Japão, o ministro vai e se mata de vergonha. Na China, agora, outro ministro foi condenado à morte. Vai para Singapura, olha bem, eu falei 3 países com 3 sistemas políticos diferentes. Mas o que é que eles tiveram em comum? Eles não aceitaram a corrupção, não aceitam a falta de desonra, não aceitam que você traia o povo, roube do coletivo. A gente assiste roubar os nossos velhos aposentados do INSS, que qualquer empresário aqui sabe que se você não recolher o imposto, você é preso, e ninguém vai para as ruas. Fica polarizado entre Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, mas não faz mais nada do que isso. A gente não tem coragem nem de se mobilizar para defender coisas que são direitos constitucionais, como educação, saúde e segurança pública. Bom, sem inteligência cidadã não há democracia verdadeira, e aí vem a questão que eu queria que vocês pensassem comigo, tá, gente? Essa mensagem aqui é legal.
A integração das inteligências, formação de cidadão consciente, participativo e transformador. Tudo isso está no livro também, tá? Tá aí. É muito fácil, Marquinhos, você ouvir falar assim, poxa, cara, fulano é um gênio, né, Zé? Fulano é um gênio, fulano é um cara extraordinário, um cara espetacular. Mas não vai falar com ele hoje não, porque hoje não está no dia legal. A inteligência emocional. Fala com inteligência emocional, né? Fulano de tal, um cara tranquilo, você conversa com ele, é uma paz, inteligência emocional. Mas ninguém fala de inteligência cidadã. A gente se afastou da educação cívica na escola desde cedo. A gente não sabe o que é Constituição, não sabe nossos direitos. A gente não conhece nada do poder que nós temos. O poder é maneiro do povo, mas ninguém exerce uma fração ideal desse poder. Esse é um problema nosso, mas não só do Brasil, tá? Eu vou começar, eu quero salvar o mundo, mas eu vou começar pelo Brasil, que é mais fácil. E tem muito loucos que nem eu. Não pensa que eu sou sozinho, não. Tem muita gente acreditando nisso. Esse movimento que eu estou fazendo aqui já está espalhado no Brasil inteiro. Eu estou indo para Foz do Iguaçu, Ribeirão Preto, Nordeste, tudo que é lugar, os caras me chamam. Eu sou conselheiro da CACB, conselheiro do IUB, conselheiro do Sebrae, eu estou em tudo que é lugar, eu virei associativista, porque eu acredito que é assim que a gente vai transformar nosso país, através da empresário. Daí a associativista que eu falei, já sou eu, na Associação Comercial da Bahia também. Aqui tem uma questão que é importante. Você sabe que isso aqui é função social da empresa? Vocês sabiam que isso aqui é a Constituição Federal Brasileira? Eu estou simplesmente aqui repetindo as leis. Nós temos função social e o empresário ele é responsável no artigo 170 pela desigualdade, artigo 170, diminuição de emprego, tudo isso aqui se confunde com o Estado brasileiro. Interessante, né? O brasileiro ele tem que ser aplaudido, ele tem que ser homenageado e não criminalizado e demonizado como nós somos. Isso é importante a gente entender. Está lá. A gente precisa se organizar. A gente precisa voltar a ter voz. E voltar a mandar nesse país. Bom, aí uma audiência pública sobre associativismo, a força da liderança empresarial. Aí eu tenho trazido uma provocação para vocês, tá? Eu queria saber o seguinte. Quem mais pode fazer, preciso dizer, quem mais pode fazer para esse país somos nós, empreendedores. São os que menos precisam. Segurança pública para ter seu carro blindado. Educação pública pode pagar para o seu filho. Saúde pública para ter seu bom cartão, plano de saúde. Nós somos os que mais podemos fazer pelo nosso país, porque é pacto social. Nós dissemos que todos nós somos iguais. Nós dissemos que todos teriam direito à educação, saúde, segurança pública, direito a acesso à justiça. Só que a gente precisa fazer isso. Nós, empreendedores, somos mais capazes de transformar. Não vamos pensar que a pessoa que não tem sentimento de pertencimento de idade, que o informal, que o cara que não está em direito à escola, que o cara que está 26% hoje, 26% da população brasileira está hoje vivendo sob o comando das facções criminosas. 26% hoje, o Estado não está presente, não existe nação brasileira. Vocês estão assistindo o cara sair da prisão, por 2 meses, e está todo mundo fazendo festa, gritando, eu amo você, não sei se vocês assistiram agora, o cara da favela, é isso que está acontecendo no Brasil. Está aqui, é aqui meu filho, esse cara bonitão que está aqui do meu lado, aqui é meu filho, graças a Deus, ele que toca tudo, né? Cadê o outro que foi embora? Toca tudo, e eu, graças a Deus, me doando, só disso, para transformar o nosso país. Doação. Fundação Paulo Cavalcante, eu faço isso, me dá um prazer, foi maravilhoso. Não sei quem foi que falou aqui, negócio de ano sabático, eu não acredito em ano sabático. Eu acho que o cara que fizer ano sabático, se neou, que ele falou mesmo, vai virar alcoólatra, vai se negar, vai perder o emprego, vai perder a oportunidade. É trabalho, resiliência, capacidade de resistir, de fazer de novo. Sempre. Vamos lá. Esses aqui são os programas rápidos que eu vou colocar para vocês. O CGESCOM é uma programa de certificação para empresas grandes, que tem, como você tem o Pacto Global, os caras ficam chateados comigo, porque eu falo a verdade, que é o seguinte, eu faço também. Pacto Global, as ODS, 17 ODS que a ONU está fazendo. Pelo amor de Deus, todas elas estão já previstas no nosso Constituição Federal desde 1988, há 36 anos atrás. E os caras vinham falar em 2015 em ODS. Todas elas estão no livro. Vocês vão lá olhar, eu botei um quadrinho de propósito, faço um trouxe para a apresentação. Mas bota e mostra.
O marsúpio é o acolhimento informal que eu falei. Nós estamos acolhendo as mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador. A gente dá atendimento emocional, psicológico, a gente paga o 10 dela, a gente transforma ela em empresários. Elas já são empresárias raiz que eu chamo, mas elas não sabem como que elas vão se formalizar. Então a gente precisa dar autoestima cidadã, a gente precisa mostrar a ela que ela vira para o nosso lado, para o lado do empreendedor. Associamos a Associação Comercial da Bahia, ela vira associada da associação. Cadê a prefeita que estava aqui? Que estava aqui, que ele falou. E ou terá uma deputada, tem o prefeito também. Olha bem, é acolhimento, é a transformação do informal, que no Nordeste você tem 13 estados brasileiros que têm mais de 54,7% de informalidade. O pessoal do Nordeste não sabe votar. O pessoal do Nordeste quer sobreviver, quer ganhar grana, quer trocar o voto por grana, por favor. A gente precisa dar autoestima dele, precisa mostrar que ele pertence ao país, pertence a ele. Maravilhoso programa. A Rede Via Cidadã, eu vim falar também aqui, eu estou fazendo um trabalho maravilhoso no meu interior, eu estou fazendo um trabalho maravilhoso não sei aonde. É isso que ele está pegando. Isso aqui é um mapa de calor de todas as grandes ações do Brasil, para a gente se interligar, se conhecer, e a partir daí a gente vai saber do terceiro setor, cada um está fazendo o quê. Né? E a gente vai se conhecer, e vamos transformar isso numa força transformadora nesse país. Bom, movimento, chama-se Movimento Via Cidadã. Aí na mesa de vocês, eu deixei na mesa de vocês esse QR Code. Isso é uma prova, um exemplo, está na mesa de vocês. Cada um tem aí, recebi esse profetozinho. Tá? É o seguinte, eu fiz uma lei popular. Olha que interessante, gente. Uma lei popular. Uma lei popular, gente, é abaixo assinado. É só a pessoa ir entrar e assinar. Mais nada, eu não peço um centavo. Imitando os países da Europa e tal, dizendo o seguinte: as doações que as pessoas jurídicas e físicas fizerem para as santas casas, para quem tem sebas, você abater no seu imposto de renda, você já paga imposto para plano de saúde, e quando você doar, você abater no seu imposto de renda. Você acha que um projeto desse, minha deputada, é um projeto ruim? Tem direita ou esquerda ou centro que vai achar ruim você fazer um projeto de lei para você ajudar a Irmã Dulce, presidente da Bahia, as pessoas que estão morrendo na fila de regulação? O terceiro setor, que atende o SUS, as Santas Casas, atende 61% dos casos mais complexos do Brasil. Você ajudar, é difícil, ninguém assina. Acredito, eu estou falando, sou do Rotary Club da Bahia, do Brasil, da Bahia também, faço provocações. É interessante que as pessoas parecem que têm mania de querer ajudar, de fazer a doação, mas ele não quer, né, fazer um movimento de participação popular para que a gente possa começar a achar caminho para transformar o Brasil sem precisar dos nossos representantes, que é muito importante, mas ajudando a eles de forma harmoniosa, contributiva, a eles contribuírem junto com a gente a transformar o nosso país. Bom, esse projeto de lei, isso é uma prova também interessante. Esse projeto de lei foi protocolado por o deputado federal Otto Alencar Filho. Veja bem, eu não sou candidato a ser representante político brasileiro, eu não sou nem filiado a nenhum partido político. E não vou ser. É importante deixar claro isso. O que eu estou falando é mostrando ao brasileiro que você tem que ter seus representantes, sim, mas você tem que saber escolher. E você não pode aceitar, não pensar e não analisar as legendas dos nossos partidos. A gente não pode aceitar que político troque de partido como troca de camisa, achando que a gente tem que entender que ele é o lado mais conveniente para eles. A gente precisa começar a ter voz, tá? Bom, esse projeto de lei, então, eu fiz o segundo, instituir o Sistema Nacional de Participação, Eficiência e Gestão. O que é esse partido? Está protocolado já. É o seguinte, é simplesmente, eu fiz o projeto de lei, entreguei a ele, entreguei a vários. Eu queria criar o Estatuto da Consciência Cidadã Nacional. Fiz o projeto de lei, ele acatou, protocolou e saiu. Nós vamos ter observatórios, projeto de lei nosso, da Fundação, para que a gente comece a acompanhar as eficiências dos nossos serviços públicos e reciprocidade. Mostrando o que a gente pode fazer. Eu já falei do livro, já falei dele. Agora está aí a provocação que esse quadro foi feito especialmente para os protagonistas. Tá? É só ler aí. Esse foi feito para vocês que estão aqui, que vieram para cá. Seremos protagonistas apenas dos nossos negócios ou também seremos protagonistas da transformação do Brasil? Esse jogo de xadrez aqui, esse foi de propósito, tá, gente? Vocês vão entender. Eu acho que a gente precisa, assim, sair daqui
né? Por favor, levem o livro. Se não quiserem ser bom, entra no chat GPT, bota o livro assim, pergunta o que é que ele fala de importante, vocês sabem usar ele. Ele vai dar uma luz para vocês e vocês vão ver que a gente tem que transformar nosso país. Tá? Muitíssimo. Ah, sim. E no final do livro você vai ver, eu pergunto, e aí, isso é da minha conta, não é isso? Aí eu respondo, sim, é da minha conta, porque todos falaram aqui, porque tem tudo a ver com você e com amor. Fala que sem amor, ninguém faz nada. Não é verdade? E essas figuras aqui, está atualizadíssima, era outra foto, mas essa eu peguei também agora, que eu vou fazer para vocês. São meus 5 netos. Né? Obrigado a vocês. Aí está meu contato, pau na máquina. Obrigado. Viu?